Ó, então vamos lá. Iniciar aqui a nossa quarta aula, né? Quarta aula de navegação visual. Vou colocar aqui aula 4. Navegação. Vamos falar aqui um pouco do altímetro. Assim, nem tanto, né? Porque o altímetro, falando no altímetro lá em motores, lá em conhecimentos técnicos, o altímetro é um instrumento, né? Funciona também baseado na diferença de pressão. Dentro dele também tem uma cápsula aneróide, baseada em milímetro de mercúrio, assim. Também funciona através de uma pressão chamada pressão absoluta. Dentro da teoria de voo, o altímetro, o instrumento que nos dá, aí vai depender um pouco, né? Pode nos dar altura, pode nos dar altitude. Alguns tipos de altitudes que nós já estudamos um pouco, meteorologia, que a gente vai falar um pouco. E também funciona ali através da captação da pressão no tubo de pitot ali, né? Então, o tubo de pitot ou as tomadas estáticas, então capta para o funcionamento dele a pressão estática. Falando em teoria de voo, capta para o funcionamento dele pressão estática. Falando em motores ou conhecimentos técnicos, pressão absoluta, cápsula aneróide, vácuo, milímetro de mercúrio. Você sabendo, tipo, tem relação em todas as matérias. E o que vai pedir? O motor vai pedir mais da forma que ele é feito, né? Em teoria vai falar mais da forma da pressão atmosférica ali. E aqui, em navegação, nós precisamos saber as indicações que ele nos dá. No caso, quando nos dá a altitude indicada, é a mesma coisa lá no velocímetro. O que é a altitude indicada? É aquela lida no altímetro. Claro que aqui eu estou falando de quê? Daquele altímetro simples, básico lá na nossa aeronave, né? Não é digital, um analógicozinho lá. Tá voando, olhou pro seu altímetro, tá lá marcando 5.000 pés. O que é 5.000 pés? A minha altitude indicada. É o que você lê. Lembra? Só uma referência. Agora, o que é altitude absoluta? Altitude absoluta é só uma forma diferente de dizer altura. E nós sabemos qual a diferença de altitude e altura, né? A altura é a diferença que um ponto está de qualquer outro ponto, desde que esse ponto não seja quem? O mar. No nosso caso aqui, falando de aviação, é a distância que a aeronave se encontra da pista. Por isso que fala que quando nós baseamos o nosso altímetro em QFE, quer dizer o quê? Que ele está pegando a pressão lá na pista. Por isso que chama-se que quando você ajusta o seu altímetro para QFE, nós chamamos este de ajuste a zero. Por que ajuste a zero? Porque se você estiver exatamente em cima da pista e pegar a pressão da pista, quanto que vai marcar no seu altímetro? Zero. Porque aí está pegando a referência que você está ali. Sacou? Não. Quando você pega a pressão atmosférica, ela muda todo dia. Né? Vai mudando todo dia, não toda hora. Vai mudando. Tá lá em cima da pista, fala assim, a pressão na pista agora é 1019,2 hectopascal. Você pega o seu altímetro e coloca lá 1019,2 hectopascal, você está pegando aquela pressão que está na pista. Então a indicação que ela vai dar para o seu altímetro é a indicação zero. Porque não está tendo diferença do seu altímetro com a pista, está a mesma pressão. Então a indicação é zero. O que vai mudando, o que muda o seu altímetro é a diferença de pressão que ele te dá com relação ao que você colocou como referência. Se a referência é a pressão na pista, você vai subindo, à medida que nós subimos, a pressão não sempre decresce, à medida lá de 1 hectopascal para cada 30 pés, não é isso? Né? Ou 9 metros. Então ele vai perdendo pressão. Essa cápsula aneróide que está lá dentro, aí é outra explicação. Se a cápsula aneróide está lá dentro,
por perder pressão, ela vai achatando e isso vai mexendo ali no seu altímetro, tá? Então, da mesma forma, quando você está voando e fala assim, a pressão na pista é tanto, quando você coloca a pressão na pista, ele vai te dar o que? A distância daquela pressão, entendeu? Então, se aqui era 1019,2 e ele te dá lá 2.000 pés, aí você vai saber que a pressão lá é só você fazer a conta. Um para cada 30 pés, total, você vai descobrir qual é a pressão aqui em cima. Ou ao contrário, ou você te dá pressão, você descobre a altura. Entendeu? Ele calcula a altura pela pressão. Pela pressão. A diferença de pressão. Igual, por exemplo, a altura em relação ao solo, né? olha aqui, ó. Vamos imaginar assim, ó. Aqui está o mar, beleza? Faz um pouco de explicação sobre isso. A altitude é A sempre aeronave está está aqui, ó. A aeronave está a aqui. altura em relação ao solo. A aeronave está aqui. A distância dela até a pista, nós chamamos de quê? Altura. Altura. Nesse caso. A distância da minha aeronave até o mar, de verdade, lá onde tem golfinho, nadando e tal, isso nós chamamos de altitude. Altitude, ponto final, ou altitude verdadeira. Então, tipo, no Rio de Janeiro, os dois é igual. Por exemplo. Tem pouca diferença. Se tiver exatamente aqui no nível do mar, vai ser a mesma coisa. Não tem uma pista lá que é no Tom mar. Jobim lá, né? É sempre igual, mesmo com diferente de pressão, que a pressão for aqui. Se a pista for aqui, a pista for aqui, a diferença é bem pouca. Se for exatamente na pista, pode correr vista a onda passar em cima da água. Né? Tem um pouquinho de diferença aqui, mas é irrisório, né? Entendeu? Um pouco. Essa altitude verdadeira aqui, em outro momento nós vamos aprofundar mais lá em computador de voo, mostrando porque ela também pode dar uma diferencinha por causa da temperatura. Por isso que a definição, olha a definição para mim, tá falando aí, a altitude verdadeira é o que? Aquela altitude corrigida para erros de quê? Temperatura e pressão. Erros de temperatura e de pressão. Para erros de temperatura é muito pouco cobrado em prova, mas nós temos as fórmulas. Eu tenho uma fórmula que eu vou passar para vocês depois quando a gente postar no computador de voo. E tem também a forma de mostrar fazendo pelo computador de voo. Mas por enquanto, o que mais cai em prova é quando dá diferença de pressão. E quando nós temos a altitude aqui, ó, baseada na altitude, essa pressão que nós temos no nível médio do mar, nós chamamos de quê? De QNH. A pressão que está na pista nós chamamos de QFE. Sacou? O que é pressão na pista? QFE. Sacou? O que é pressão no mar? QNH. É pressão e temperatura? Ou é só pressão? Não. QNE, H e o Q? Não, só pressão. Pressão. Essa temperatura aqui. Tá? Então quando eu falo assim, ó, a altitude verdadeira é a distância que ele está do mar. A pressão que nós temos do mar nós chamamos de QNH. Lembra? Lá na posição crítica número 4. Vai em regulamento agora. O piloto tem que passar o quê? Obrigatoriamente, ele tem que falar, ali. Posição crítica número 4 nem fala tanto, é porque ele gosta de cobrar isso, mas já na perna base ali, nós temos que reportar o quê? A situação do trem de pouso. Né? E a torre de controle, se no caso for uma região controlada, tem que falar para a aeronave o quê? O QNH do momento. Por quê? Cara, voando sobre regra de voo visual, isso é muito pouco. Vocês vão ver muito pouco no dia a dia. Porque se a pressão tiver mudado de um lugar para o outro, vai dar uma diferença ali no altímetro do cara em relação à pista. Só que, imagine você voando por instrumento onde você não está vendo a pista. Você só vai ver ela no momento de tocar ali. Então é muito perigoso. Voando sobre o instrumento é muitíssimo importante saber esse negócio de QNH o tempo inteiro. Pra gente não, o cara pode dar uma diferença no altímetro, tanto que você está na final ali, na reta final para descer, você nem olha o altímetro mais. Você já começa só a olhar a pista ali, pá, reduzindo, põe flap e tal. Já é outra situação, você não olha mais para o altímetro, você baseia em velocidade. O nosso voo é todo baseado em velocidade. Beleza? Olha só. Então, se eu falasse assim, isso aqui, ó, a distância da pista até o mar,
Também não seria altitude? Altitude é a distância até o mar, só que eles colocam o nome. Altitude, aqui ó. Se você quiser aqui ó, altitude da pista tem um apelido. Nós chamamos a altitude da pista de quê? Elevação. Quando ele fala assim, a elevação da pista é de 2.000 pés. O que ele está querendo dizer? Que a distância da pista até no mar é de 2.000 pés. Olha só. E se ele falar assim, ó, e a altitude da aeronave é de 5.000 pés. Então a altitude da aeronave, 5.000 pés. Qual que vai ser a altura? 3.000. Sacou? Se a elevação é 2, a altura vai ser 3, a altitude vai ser 5. Viu? Basicamente a diferença é meio simples. Aí uma pergunta. Calma. Tá. Eu sei qual que é a sua pergunta, João. Relaxa. Aí entra aqui na situação quem? A danada da altitude pressão. Ou altitude padrão ou altitude fictícia. Lembre-se, ela tem 500 nomes, 500 formas de te perguntar para tentar te sacanear. Quando ele fala altitude, pressão, vou botar outros nomes aqui, ó. Altitude, padrão, fictícia, altitude, padrão fictício, é quando o seu altímetro está baseado no famoso QNE, que é o padrão, por isso que fala padrão, que é o tal do 1013,2 hectopascal. Rafael do céu, é aqui que eu me perco toda vez. O que quer dizer isso, cara? É assim. Presta atenção em mim aqui. Vou explicar isso aqui mais uma vez, para ficar massa. Imagine, só que lá no vídeo tem explicação mais certinha e tal, mas é só para ajudar mais uma vez. Imagine só. Você decola de uma região, no momento que você, lembra que eu falei que o QNH, ele muda toda hora? Imagina que você vai fazer um voo aí de uma duração de 10 horas. Olha só, você tem combustível para voar às 10 horas. Pá, bem lógico. E no momento ali, ele fala assim, o controlador, você viu lá o QNH, sei lá, tá 1020,2 hectopascal. E tá indo, tá indo, né? Vamos supor que você tá indo em 360 e 179, que é os ímpar mais 500, você tá indo nos 5.500 ali. Daqui 9 horas, qual que é a chance daquela distância sua que você tava no mar? Vamos supor que na hora que você decolou aqui tava 1019. 1020 ou 1019? 1020,2 hectopascal. Então você estava baseado nele, sei lá, e aí estava marcando lá 5.000 pés. Em relação a quem? A 1020,2. Só que durante essas 9 horas sua de voo aí, esse QNH aqui pode ter ido, a pressão no mar pode ter ido para 1021, 1022, ou pode ter descido para 1018, 1017, 1016. E aí, daqui 9 horas de voo, um exemplo, outro cara decola aqui, ó, pode ter o mesmo exemplo, sei lá, ele decola, a elevação era uns mesmos 2.000 pés, a altura que ele estava aqui era 3.000, só que quando ele decola, a altitude aqui então vai dar quanto? 5.000, só que quando ele decola, o QNH aqui, vamos supor que está 990,2 hectopascal. Baixou demais, lá onde ele estava quase chegando lá na Europa, lá o cara começou a vir. E ele estava vindo lá de uma região de entre 180 e 359, então é os par mais 500, ele estava vindo, sei lá, a 6.500. Ficou esse exemplo aqui, esquece esse aqui. Só que ele está baseado em quanto? 990,2. E o outro baseado em 1020. Só que quando é 1020, lembra que quanto maior a pressão, mais baixo está. É como se o mar, para esse cara aqui, ó, a referência desse cara aqui estava aqui embaixo. E a desse aqui, então, de 990 para 1020, deu 30 hectopascal de diferença. 30 vezes 30 dá mais ou menos aqui uns 900 pés de diferença. E vamos supor que esse cara, sei lá, estava voando a 5.000, esse aqui a 5.000, só que na verdade tá tendo uma diferença de uma aeronave para outra aqui de quanto? 900 pés.
Ou seja, está muito próximo uma da outra. Então pode ser que 100 pés, você perde, dependendo da categoria do seu aeronave, em 3 segundos, 5 segundos você perde isso daí. Então o que acontece? Os caras falam assim, não, eu tô aqui, sei lá, eu tô, para não bater, sei lá, eu tava a 6 mil, o outro, eu tô a 5 mil, mas na verdade o que está acontecendo? Os dois estão praticamente alinhados, porque a referência deles não era a mesma. Esse cara tá distante de 5 mil, mas da onde? Do 1020. Esse cara tá distante de 5 mil, mas do 900. Então, na verdade, eles estão o quê? Quase de frente um pro outro. É por isso que, para resolver esse problema, isso eu estou falando de uma aeronave. Imagina 20 aeronaves voando ali naquela região. Cada um voando de uma referência diferente. Esse 990, o outro 1020, o outro 1000, o outro 800 e alguma coisa. O que aconteceu? Quando você está subindo, nós chamamos que você está naquela fase de altitude de transição. Aí você cruza a camada de transição e entra em nível de cruzeiro. A partir do momento que você entra em nível de cruzeiro, o que acontece? Entrar em nível de cruzeiro quer dizer que você vai realizar um voo em rota, vai entrar em alguma rota, pode ser um aerovia inferior no caso, né? Uma CTA, porque é bom a gente ficar entra numa CTA ali, que quem controla vai ser quem? O ACC, não é? Presta serviço de controle de tráfego aéreo para ele. E aí o que acontece? Quando ele entra aqui em cruzeiro, ele vai lá e coloca o quê? No altímetro dele, o famoso 1013,2. Como se no mar tivesse 1013,2. E esse cara aqui, que entrou em nível de cruzeiro, também coloca 1013,2. Ele está voando errado? No mar está 1013? Não, está errado. Mas ele está errado e esse cara aqui está errado também. Então ambos estão voando errado, mas estão voando errado igual. Ambos estão tendo a mesma referência, como se o mar estivesse na mesma direção para todo mundo. Então a marcação que der no meu altímetro, a referência vai ser a mesma que der no seu. Sacou? Então é por isso que o QNH nós colocamos apenas para decolagens e pousos, que é onde realmente você precisa saber o do momento ali para ajustar o seu altímetro para chegar em cima da pista, certinho. Concorda? Mas em voo, não. Em voo você coloca o 1013 para todo mundo estiver voando errado, mas todos estiverem com a mesma referência. Entendeu o porquê do 1013,2, cara? Deu para entender agora? Por isso que nós colocamos, por isso que fala altitude e pressão, altitude padrão. Por quê? Foi um padrão criado para que não tenha risco de colisão, porque o mar muda toda hora. Se a gente ficar voando com referência diferente, acidentes vão acontecer. Sacou? O QNH você coloca quando você está decolando, por quê? Por que você coloca o decolando? Para você saber realmente a sua distância em relação ao mar. Né? Pega certinho aqui, ó. Você coloca, você tá aqui, ó. Põe lá, qual que é o QNH? Às vezes tem altímetro que é mais simples. Por exemplo, qual que é a elevação da pista? É 2000. Quando você coloca o 2000, o QNH aparece no momento. Amanhã, se você colocar lá o 2000, pode ser que você vai ver que a pressãozinha embaixo no altímetro vai dar outra pressão. Mas se ele te falar a pressão, ele te dá a distância. Entendeu? Então é bom quando você vem pousar. Por quê? Quando você vem pousar, ele quando já você marca. Tem uma perna específica, você coloca o QNH ou quando você vai pousar? Que horas O QNH você coloca lá na posição crítica número 4. Lembra? 14 vai te passar ali. Você está ali no final da perna do vento entrando para a perna base. Tá? Mas se te perguntar mesmo é na base. Onde você reporta a situação do trem de pouso e tal. E ele te passa ali o QNH da pista. Por quê? Naquele momento você ajusta. Se der 5 mil, na hora que você ajusta o QNH, você fala, opa, beleza, eu só preciso descer com a 3, porque a elevação da pista já é 2, então você sabe que a distância na pista vai ser 3. Sacou? E na hora da decolagem é a mesma coisa. Porque se esse cara tivesse baseado no 1013, a distância na pista dele, do 1013 para 990, está dando 23, está dando mais ou menos uns 600 pés de diferença. Nesse caso aqui,
é até de boa. Por quê? Porque ele vai estar, sei lá, ia dar quanto para ele? 5.600. Só que na verdade só tá quanto? 5.000 de diferença. De boa nada, é perigoso, porque ele acha que está a 5.600. Ele acha, então, da pista eu estou a 3.600, só que na verdade ele só está a quanto? 3.000. Se ele não estiver enxergando a pista, ele vai afundar dentro dela aqui, ó. Achando que está 600, pede para cima, só que tá, a pista está mais para cima do que ele está achando. Entendeu? Uhum. E nesse caso aqui, do outro caso também, pode ser que, se você não estiver enxergando, pode ser que você erre a pista, ou pode ser que você entre dentro dela achando que ela está mais para baixo. Por isso que é importantíssimo o QNH ser alterado na hora do pouso. Na hora da decolagem também, para você ter a referência certinha aqui. Se ele falar, a transição é de 3.000 pés, aí o cara tem que saber a referência que ele está criando aqui. E durante o voo? Durante todos os voos, se for voo em rota, a partir do momento que você entra em rota é QNE. Ó, subiu é QNH. Entrou em rota, QNE. Desceu de novo, começou a descer, já muda para onde? QNH. Sempre. Decolagem e pouso, QNH. Voo em rota, QNE. Ah, eu já vi muitos aeronaves voando apenas baseado em altura. Posso? Pode. Se você não entrar em rota, se for apenas um voo local, fazer um TGL ali, que é o toque remédio, um voozinho dali para cá, que você não vai entrar em rota, não vai entrar em aerovia ou algum outro tipo de rota, aí não, você voa só baseado em altura mesmo, baseado em relação à pista. Voo visual, não tem tanta necessidade de você pôr um QNS, você não vai voar tão longe, você está com referência visual. E como é que, por exemplo, tem uma aeronave e aí vamos supor que o tempo fechou e aí ela está voando em uma região de montanha. E às vezes o cara, como é que ele vai mensurar se, por exemplo, ele perdeu o visual, se de repente não vai ter uma serra na frente dele? O altímetro ele não vai medir em relação a esse nível do mar que é padrão, mas e a altitude em relação ao solo? Sempre, não existe, você lembra que a gente fala entre 360 e 179, um exemplo. Qual que é o mínimo que ele vai voar? Toda transição para entrar em rota é de no mínimo 3.000 pés. Toda transição é de no mínimo 3.000 pés. Por isso que o primeiro nível é qual? É o 3.500. Por que aqui não é o ímpar mais 500? Por que o primeiro não é o 1.500? Justamente para quê? Para eliminar riscos de você estar abaixo e pegar uma serra. Você não vai achar uma serra dessa altura aqui. E mesmo assim tem várias outras formas de a gente ver. Quando você pegar uma carta, lembra que eu falei daquela carta WACA 3190? Cada região é dividida por quadrantes assim, ó. E cada quadrante tem aqui, ó, um númerozinho. Depois você vai ver, eu vou te mostrar. Vai dar aqui 21, sei lá, 23, 25, 12. O que quer dizer? Cada região que você vai cruzar aqui, ó, a maior elevação que existe naquela região é de 2.500 pés. De 2.300, de 1.200, de 2.100. Por acaso você pegar uma região que você vai voar, isso num plano de voo que você vai fazer, você pegar uma região aqui, sei lá, que está lá 3.500, o que eu te aconselho? Você pegar no mínimo aqui, que você for voar em rota, você entrar no mínimo em qual? O próximo só poderia ser esse. Entendeu? Então são essas formas que a gente tem de matar nessas paradas aí. Beleza? Isso aqui é apenas uma pequena forma de ter segurança para o voo, mas cada voo que você vai fazer, dependendo da região, a gente já sabe. Essas regiões montanhosas, igual mais os caras voam ali, região montanhosa da Europa, por exemplo, tal, tem aqueles anos, que esse negócio. Pois Às vezes tem um lugar mais alto que isso, 8.000 então, se for voar numa região daquela ali, vai ser o quê? Uma área proibida, uma área restrita de voar. Lembra lá em regulamento que existe você tem um quadrante aqui, aí tem lá assim, S, B, SBP, que é uma área proibida, né? Sei lá, tá lá F 0 F085 embaixo 035. Só F085, quer dizer que essa região é proibida
até 8.500 pés. Então, se você for cruzar aqui, ó, tem que ser assim. Tem que passar acima disso aqui, que é proibido você voar abaixo, porque tem um Everest aqui, por exemplo, entendeu? Em alguma pode ser que você nem passe perto dele, mas aquele quadrante inteirinho, a maior região, o maior pico que tem durante aquele quadrado é tanto. Então o cara já se... Presta atenção, tá bom? Então sempre voa acima, né? Vou bem acima do que tem naquele quadrante ali. Dos 10 quadrantes que você vai passar. Ajudou? Entendi. É porque aí ele dá os picos, os montes também em altitude, não em altura. Aí, beleza, mas aí quando a gente vai entrar em cálculo, deixa mais para meteorologia lá, a gente ficar fazendo esses cálculos. Porque ele pode falar assim, uma aeronave, um exemplo, aeronave voando FL 085. Onde o QNH é de, sei lá, 1020,2 hectopascal. Qual é a altitude verdadeira? Aí, quando eu falo FL, significa que eu estou voando em quê? Baseado em nível de voo, não é isso? FL, Flight Level, nível de voo. Nível de voo, nível de cruzeiro, sempre eu uso o FL 1013 como referência. Então quer dizer que se eu tiver no FL 085, quer dizer o quê? Que eu estou voando a 8.500 pés da onde? De uma referência. Essa referência é o mar, só que o mar fictício, não é um mar de verdade. É um lugar onde a pressão é quanto? 1013,2 hectopascal. Aí ele vai e fala que o QNH no momento é de 1020,2. Aí você fala, opa, então na verdade. Não, o está aqui, não é? Pressão decresce. Então, na verdade, o 1020,2 está aqui. Aí você faz a diferença, do 1013 para o 1020 é 7 HPA. Vezes 2, você falou? Quanto que vale um hectopascal? É 30 pés. Um hectopascal é 30 pés, não é isso? Então, que vai dar o quê? 3 vezes 7, 210 pés de diferença. Na verdade, a sua altitude verdadeira está quanto? 8.710 pés. Isso é a sua altitude em relação ao mar. Mar verdadeiro, que aqui é o QNH. Sacou? Essa é a minha altitude verdadeira. Só que eu vou colocar ela quando? Só nesse caso, se eu estou voando, eu vou colocar ela só na hora do pouso. Porque se tiver uma pista aqui, sei lá, no nível do mar, um exemplo, ela não vai estar a 8.500. Eu vou chegar aqui, eu não vou achar nenhuma pista. Vou ter que, ela vai estar aqui. Se for o nível do mar. Se não for, eu diminuo aqui da elevação e vou descobrir a altura. Tá bom? Eu já vi uma pergunta, Rafael, por que não passa a pressão da pista então? Porque eu não preciso de somar ou diminuir de fazer cálculo de elevação aqui. Cara, porque os instrumentos que existem são no mar, que já pega, são bem mais precisos. Agora imagine se fosse colocar um para cada pista que tivesse, era mais complicado. Beleza? Então, lembra, a altitude indicada é aquela lida no altímetro. A altitude absoluta é só uma forma de tentar te sacanear, pra você não pensar que aquilo ali é a mesma coisa que a altura, que é a minha distância em relação à pista. Na verdade, a distância de um ponto é um ponto, a distância de um ponto até outro ponto, desde que esse ponto não seja o mar. Eu gosto dessa definição. Porque não precisa ser necessariamente da pista, podia ser uma serra, a distância que eu estou da serra, né? E a altura, né? Então, quando a gente pega a pressão lá na pista, nós chamamos ela de QFE, ela tem um apelido, ajuste a zero, porque se eu estiver em cima da pista e pôr o QFE, o meu ótimo vai marcar zero, porque eu estou pondo a pressão que está na pista, a distância vai ser zero. Altitude de pressão, altitude padrão, fictícia, quer dizer que quando eu estou voando em FL, nível de voo, nível de cruzeiro, eu estou voando baseado no
QNE. O QNE é sempre padrão, eu sempre 1013,2 hectopascal, eu sempre utilizo ele quando estou voando nível de voo. Cruzeiro. É chamado de QNE. E a altitude verdadeira? Aquela corrida para eixo de temperatura e pressão. Nesse caso eu mostrei um exemplo da diferença de pressão que você vai ter. Quando tiver temperatura a gente vai ver lá na frente. Tá? Mas geralmente 90% das perguntas que caem de QNH aqui de altitude vai ser baseado em pressão. Temperatura é muito pouco cobrada, mas a gente vai aprender também. Então, a distância que eu estou do mar, chamado de altitude verdadeira, nós chamamos de, a pressão que utilizamos aqui é o chamado de QNH, que eu utilizo para pousos e decolagem. Tá? E existe a altitude da cidade, que eu vou falar já já. Não vou falar mais.